Eu fiquei de comentar mais um aspecto, Augusto Nunes, desse caso dos vazamentos, é que é o seguinte, tem um tipo de argumentação, e eu sempre gosto de fazer as análises do debate público, da retórica que está sendo usada, que é o seguinte, as pessoas ficam disparando umas frases feitas. São umas frases, Augusto Nunes, que, obviamente, sem você aplicar o caso específico, são até quase que ditados populares, que é uma verdade genérica. É verdade que os fins não justificam os meios. Sim. Ninguém está acima da lei. Sim. Um erro não justifica o outro. De acordo. Tudo isso são verdades genéricas com as quais qualquer cidadão com alguma experiência de vida concorda e tal, mas, obviamente, tem de ver qual é a aplicação para o caso específico. Esse é um desafio constante na vida intelectual, até na vida de qualquer profissional, de um médico e tal, que é transitar das regras gerais para as situações particulares. Então, jogadas ao léu, sem uma análise racional e argumentativa dos fatos específicos e contextualizados, todas essas frases feitas, repito, os fins não justificam os meios, ninguém está acima da lei, um erro não justifica o outro, são só tentativas de turbinar as narrativas contra alguém como o Sérgio Moro, insinuando abusos que essas pessoas não conseguem demonstrar. Quer dizer, é um truque retórico de usar essas verdades genéricas para fingir que elas se aplicam aos casos particulares, Augusto. Eu vejo nas redes sociais um monte de gente fazendo isso, né? Solta lá uma notícia, solta lá um print, uma matéria e bota essa frasezinha em cima e acha que argumentou. Porque a rede social, como ela é curta, ela permite esses falsos argumentadores, né? Que usam lá uma frasezinha, olha que absurdo e tal. O sujeito não argumentou nada, não explicou nada, não desconstruiu nada e tá lá posando de quem sabe tudo. Essa turma que diz que os fins justificam os meios para tentar desconstruir o Sérgio Moro, que é uma belíssima figura, eles afirmam até que ele é agente da CIA, que ele veio para o Brasil para ajudar a captura das jazidas do pré-sal. Eles são capazes de dizer isso. E, repito, tem um deputado que o acusa de ladrão. Então, tudo isso para atingir, para ferir, né, a honra do Sérgio Moro. Eles vêm falar, enfim, justificando meios. Não dá, né? Eles não conseguem demonstrar que os meios foram ilícitos. Eles não conseguem, na análise específica, mostrar, olha, isso aqui é um ilícito. Tanto não conseguem, que a reportagem de capa da revista fala em irregularidades. Nem a revista, com toda a ilação que fez e tal, conseguiu esquentar a informação que tinha para chamar de crime, para chamar de ilicitude. Ficou ali no meio termo, na irregularidade. Então eles não conseguem demonstrar essas teses de que os meios são ilícitos, e aí eles usam essas verdades mais genéricas para parecer que são pessoas muito ponderadas, muito racionais, que estão realmente constatando ali ilicitudes e reconhecendo que os fins podem ser até belos, o combate à corrupção e tal, mas não se deve fazer daquela maneira. Agora a questão é analisar a maneira, e a gente está vendo aqui que no sistema judicial brasileiro o juiz pode sim falar com o procurador e que não houve nenhuma plantação de prova, ninguém é inocente em razão dessas mensagens que apareceram até agora, enfim. Olha, só sem entrando na seara da nossa querida Ana Paula, um time de vôlei que tá perdendo assim por 16-3 e vem vindo aí 17, 18, né? E ele tá preocupado com uma irregularidade que ele acha que aconteceu no terceiro ponto, né? Do time que tá batendo ali de relho, como se diz no interior, nisso aí. Enquanto eles discutem essas firulas ligadas ao triplex do Guarujá, me aparece o Palocci, Antônio Palocci, e conta que também que é verdade, que a Olimpíada mereceu o nome que eu apliquei desde o começo. É a Olimpíada da Ladroagem, como houve a Copa da Roubalheira. Aí eles acusavam, os petistas me acusavam de inimigo da pátria, inimigo do Rio. O Rio eu adoro o Rio de Janeiro, eu morei 4 vezes lá, né? É para todo brasileiro sensível. Aí o que o Vinícius de Moraes chamava de patriazinha, né? Pátria minha, pátria amada.
E não, eu estava defendendo o Rio como todos nós. O Rio foi saqueado durante a Olimpíada com o Lula. Aí o Lula festejava, aparece nas fotos festejando, ao mesmo tempo em que o Sérgio Cabral subornava delegados para trazer uma Olimpíada, um evento esportivo que é belíssimo, mas que deixou só como legado a distribuição de propinas bilionárias entre os quadrilheiros. Quer complementar, Ana Paula? Se vocês me permitem uma história breve aqui, claro, que aconteceu comigo. Recentemente agora eu estive na Comissão de Esporte da Câmara dos Deputados para tratar de transexuais no esporte, e a Tiffany também estava lá, alguns médicos do outro lado também estavam lá, e quando eu fiz a minha apresentação, o meu PowerPoint lá na frente, uma apresentação com mais de 25 slides e todos absolutamente técnicos, com referências da Federação Americana de Atletismo, natação, médicos, biologia, fisiologia humana, histórias no passado, por exemplo, de como a Alemanha Oriental abusava de substâncias e até engravidava mulheres para que a testosterona subisse e depois elas abortavam, mostrando também um lado não tão bonito assim do esporte olímpico, né? Que algumas federações elas são inescrupulosas. A Federação Russa de Atletismo, por exemplo, foi toda banida da última Olimpíada no Rio, né? Ninguém veio. E então mostrando que essa porta também de transexuais no esporte feminino, né, homens biológicos, seria uma porta usada para essas federações. E mais de 20 minutos, 25 minutos de explicação, muita explicação técnica, comparações entre homens e mulheres, atletas trans antes da transição, depois da transição, comparei até a Tiffany com uma jogadora, nossa querida Tandara, muitos números. E quando eu acabei a apresentação, uma deputada estadual do PSOL, ela foi reclamar que o nome do meu slide que falava sobre federações inescrupulosas era o lado negro do esporte e que ela estava ofendida. Foi essa a reclamação depois de 25 minutos de provas técnicas ali. Ana Paula, não é mole não. Agora, Augusto, só para insistir um pouquinho nessa minha análise que eu tenho feito, que as pessoas estão disparando conclusões, ilações, etc. Se perdeu muito no debate público, pelo menos com essa pulverização de todo mundo participar também com as redes sociais, que é ótimo, evidentemente, mas que gera também muitos grupos de pressão, orquestrados também para disseminar narrativas. É o seguinte, se perdeu muito a argumentação para se chegar, para se demonstrar alguma tese. Hoje é o contrário, é o que o Glenn Greenwald tem feito. Ele tem uma tese pré-concebida e ele tenta ali adaptar os fatos àquela tese pré-concebida. Então as pessoas têm que argumentar, não adianta jogar só uma frase de efeito e simplesmente chamar 200 amiguinhos para repetir aquela frase de efeito, que continua um discurso vazio. A gente escreve colunas há tantos anos, né, décadas, e sempre argumentando sobre os nossos pontos que a gente defende, e é preciso que as pessoas reaprendam a fazer isso, né? Hoje só querem pedir cabeça. Vão ter de reaprender, porque ele só as simplificações são lastimáveis, né? Pela imbecilidade, pela pobreza. Tem que argumentar. Eu leio tudo, tudo que se refira a mim, desde que argumentem. Agora, vem com palavrão, insulto e tal, não dou a menor bola. Rótulo, xingamento. Meu Deus.